Acho que eu vou trocar som. Antes que acabe a pilha, eu vou trocar. Boa noite a todos. Uma excelente semana a todos. Prazer muito grande estar com todos vocês aqui no Start. Start é o? Amém. Então vamos então com uma mensagem de Deus hoje no Start para a gente começar bem essa semana. Eu quero convidar todos para abrirem a Bíblia no livro de Josué, capítulo 1. Deixa eu só mudar o púlpito aqui, que a estatura não contribui muito, né? Assim eu fico numa altura melhor aqui que eu consigo ler. Quem aqui já passou por alguma situação de ter que enfrentar um desafio e não se achar preparado para isso? Acho que todos nós na nossa vida, né? E quando Deus chama para você para um desafio, então você fala, não, mas eu não tenho capacidade. A gente vê acontecer isso na vida de muitas pessoas e vimos acontecer com Moisés, quando Deus o chama e ele fala que ele não tem capacidade para falar, não tem, mas Deus fala para ele assim, olha, o que tem na tua mão aí, né? Tem a vara. E Moisés se torna então um grande líder do povo de Israel, um homem que foi o homem mais manso que existiu. Imaginem vocês estar sob a liderança de Moisés e com tudo aquilo que aconteceu. Imaginem Moisés indo lá para o Egito, né, sob direção de Deus, conversando com o faraó, através da vida de Moisés e Arão, Deus operando sinais maravilhosos e ele realmente sendo um porta-voz de Deus. Depois eles saem do Egito, através da vida de Moisés, Deus continua fazendo grandes sinais e o povo ali sempre murmurando, a ponto de que uma geração toda se perdeu ali no deserto. O tema de hoje, na verdade, eu quero falar com você que realmente tem um desafio à sua frente. Eu quero falar sobre 5 passos que Deus ensinou depois para o sucessor de Moisés, para que ele pudesse se suceder bem na condução do povo de Israel. Agora, chegando no final, 40 anos no deserto, ali, chegando próximo a Canaã. Antes disso, se formos lembrar do milagre do mar se abrir, através, Deus falando para Moisés, diga ao povo que marche, estenda a tua vara, o mar se abrir. Imagine agora você, estando ali à porta de Canaã, Moisés morre. E aí, Deus fala para você, Bianca, Miriam, Kátia, Rafael, agora vocês que vão conduzir o povo, vocês vão tomar o lugar de Moisés. Você vai olhar 600 mil homens, 3 milhões e meio de pessoas, sob o seu comando, sob a sua direção, e você tomando o lugar do maior líder que existiu, o povo de Israel. Como é que você se sentiria? O que vocês sentiriam? O que a gente sentiria? Medo. Mais alguma coisa? Desespero. Vamos ler esse texto, vamos ver quão maravilhoso Deus é, como Ele age na vida daqueles que se colocam como instrumentos na mão de Deus. O tema de hoje seria 5 passos para a prosperidade. Mas eu não quero falar aqui da prosperidade no sentido que a gente ouve por aí, no sentido simplesmente da prosperidade financeira. A prosperidade também pode ser financeira, mas Deus tem um plano muito maior na nossa vida do que simplesmente a questão financeira. Quais são os planos que você tem? Qual é o propósito? Por que você está aqui hoje? Por que nós frequentamos aqui? Por que nós somos adventistas do 7º dia? Nós temos uma missão, nós temos um propósito. Deus quer te usar. E se você acha que você é incapaz, se você tem medo, se você acha que é impossível, nós vamos ler com o exemplo de Josué aqui. Vamos ler então esse livro de Josué, capítulo 1, dos versos 1 a 9.
Deus fala a Josué e anima-o. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar do livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Feche os olhos, vamos falar com Deus. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, que maravilhoso, Pai, temos a liberdade de abrir aqui a Tua palavra. Senhor, isso que nós lemos agora, Senhor, não é uma historinha como aprendemos na escola ou contaram para a gente uma história infantil. Mas, Senhor, isso aqui é história Tua com o Teu povo. Que maravilhoso, Senhor, ver que o Senhor continua agindo da mesma forma na nossa vida. Talvez diante de nós, hoje, tenha um Rio Jordão à frente. Talvez diante de nós existam muitos inimigos a serem enfrentados. Talvez diante de nós, muitos territórios a serem conquistados, ó Pai. Cada um de nós temos as nossas lutas. Mas o Senhor diz que se estamos com o Senhor, debaixo do Teu propósito, debaixo dos Teus planos, nada poderá nos resistir, Pai, porque o Senhor está conosco. Então queremos, Senhor, aprender algumas lições aqui que possamos aprender na nossa vida, Pai. Pedimos e agradecemos tudo isso em nome e por amor de Jesus. Amém. Imagine então, agora você recebe então, Moisés é morto e você recebe a missão de conduzir o povo de Deus. Teríamos muitos pontos para pegar nesse texto aqui. Só nesse capítulo 1, versos de 1 a 9, temos muitos princípios e você deve pegar esse capítulo, esse início, e depois vamos ter um pouquinho mais para frente, antes realmente da passagem do Rio Jordão, que é um texto maravilhoso, quando Deus fala assim para Josué, fala assim, olha, diga ao povo, santificai-vos que amanhã o Senhor fará maravilha no meio de vós. O Senhor vai fazer maravilha no meio de vocês também, quando a gente permanecer em santificação. Mas só aqui temos, quero pegar 5 pontos aqui. Mas tem mais, teria mais coisas que você pode depois meditando e ver alguns procedimentos que Deus coloca. É como que uma receita. Às vezes a gente quer complicar tanto as coisas da nossa vida e Deus coloca uma receita aqui de como a gente pode viver a nossa vida e prosperar na nossa vida. Óbvio que Deus, aqui quando está falando com Josué tinha uma missão de conduzir o povo para a terra prometida. Então ele estava debaixo de um propósito divino. Quando você alinha a sua vida com o propósito de Deus, você pode ter certeza, as promessas de Deus vão se cumprir na sua vida. A questão é que muitas vezes nosso coração é enganoso, a gente sabe disso, e nós fazemos planos e queremos que Deus, queremos moldar a vontade de Deus segundo o nosso propósito. Mas é ao contrário, o nosso propósito deve estar ligado ao propósito de Deus para a nossa vida. Fomos nascidos, fomos criados e nascemos para o louvor e glória de Deus. Os planos que você tem na sua vida estão conectados com Deus ou são planos que você faz? Esses planos te levam para a eternidade ou são coisas aqui desse mundo?
Óbvio que Deus também nos colocou aqui, Ele nos colocou esse senso de conquista, e como eu falei, tudo aquilo que vem à nossa mão, todos os recursos, devemos usar para a honra e glória dEle. Nosso tempo, nossos talentos, nosso dinheiro, nossos bens e tudo aquilo que nós fazemos. Tempo, templo, talento e tesouro, é aquilo que a gente fala muito aqui, nosso corpo, todos os recursos que temos. Mas eu quero aqui colocar então 5 pontos para que você tenha prosperidade nos seus planos. Primeiro ponto que eu quero colocar para vocês aqui. Ele diz o seguinte, verso 7. Verso 6 também, ele vai falar várias vezes, na verdade, olha. Verso 6. O que está escrito no seu verso 6 aí? Ser forte. E força. Depois a gente volta. Ser forte. Vamos pegar nesse, e ele vai repetir no verso 7. Tão somente ser forte. No verso 9. Não te mandei eu. Ele volta de novo. Ser forte. Força tem a ver com o quê? Quem era bom de física aí? Força. Trabalho. Trabalho. Né? Quem quer moleza, como dizia antigamente, vai empurrar minhoca na descida, né? Que a gente escutava, né? Nossa vida, Deus está falando aqui, olha, Josué, eu sou contigo. Que promessa maravilhosa aqui, olha, ninguém, no verso 5, ninguém poderá resistir todos os dias da tua vida, porque como eu fui com Moisés, assim serei contigo. Mas, trabalho. Se você tem um ministério, a gente estava conversando ontem aqui, nós que somos do Ministério da Música, e cada um, trabalho, temos que nos esforçar, temos o ensaio. Na sua vida, na sua carreira, em todo lugar, tem que ter o esforço. Temos que acordar cedo. Aí falar, Senhor, acordar cedo, orar. Tem que ter esforço. Você quer ter uma vida de sucesso, você quer ter uma vida próspera. Quantos de nós levantamos cedo e realmente vamos lá falar com Deus? Colocar Deus em primeiro lugar. Tem que ter esforço. Então, o primeiro ponto que ele estava mostrando aqui para Josué, olha, você vai ter que trabalhar. 3,5 milhões de pessoas aí, mais de 3 milhões de pessoas para você direcionar, vai ter que ter trabalho, vai ter que ter esforço. Vai ter esforço. E muitos de nós, às vezes, queremos as coisas de maneira fácil. Queremos as coisas de maneira rápida. A gente vê a geração de hoje, né? As coisas acontecem muito rápido. E muitos estão querendo as coisas muito mais rápido do que elas podem acontecer. Engraçado que antigamente a gente plantava, né? A gente vem de uma geração que a gente ainda viu algumas coisas, né? O plantar, o esforço de você plantar, esperar a coisa acontecer. Hoje muitos querem a coisa pronta. Estão acostumados, né, que tudo está pronto. Tudo está muito fácil. Eu me lembro que hoje, né, quando eu olho para trás, eu me lembro das coisas como que eram mais difíceis para a gente conquistar. A gente tinha que ir lá fazer. Hoje tem tudo pronto. Tem que ter esforço. Quem quer ser próspero aqui? A prosperidade, no sentido real, a palavra é bem-estar. Bem-estar físico, bem-estar emocional, bem-estar, né, mental, bem-estar, acima de tudo, espiritual. Se você quer ter um bem-estar espiritual, como é que a gente pode ter um bem-estar? Às vezes a gente fala, eu estou fraco na fé. Tem que ter trabalho. Se a gente vem aqui somente também se alimentar, o que acontece quando a gente se alimenta demais e não gasta energia? A gente vai inchando, né? Da mesma forma, se a gente vem aqui, senta no banco e também só fica se alimentando, então tem que ter esforço em tudo. A começar da nossa vida espiritual. A começar da nossa vida espiritual. Sabemos que todas as nossas batalhas são vencidas primeiro com o joelho no chão. E a gente sai de manhã, sai para o nosso trabalho e não fizemos o principal. Eu fico imaginando Jesus ali ao nosso lado, esperando só. Quando a gente pega as promessas de Deus, pegamos o livro de Filipenses, está escrito lá. Esse livro virou recentemente, esse verso virou recentemente a minha oração matinal, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes fazei conhecidos diante do Senhor as vossas petições com súplicas e ações de graça. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações. Deus está falando para você, qual é a sua petição? O que você precisa hoje? Abra o livro em Filipenses.
Abra o livro em Filipenses. Veja que maravilhoso. Agora, a gente não faz o esforço para ler a palavra de Deus. Se você tem se preocupado, alguns textos vão dizer o seguinte, Filipenses capítulo 4, verso 6. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Eu acabei de ler o texto, mas eu vou ler com você, né? Acabei de falar o texto, né? Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Você sai da sua casa ansioso com todos os problemas que você tem, porque você não fez o esforço. Esforça-te de buscar a palavra de Deus e falar, Senhor, como é que isso vai acontecer? Eu posso garantir para os irmãos. Como empresário, a gente tem muitas lutas. Como pai, eu tenho muitas lutas. Como marido, eu tenho muitas lutas. E eu posso falar assim, teve momentos, há dias atrás, que um verso desse aqui, orando com fé e falando, Senhor, eu estou realmente entregando. Eu fazia uma lista de petições até. E assim, termina o dia, milagrosamente, os problemas foram resolvidos. É inacreditável, não é? Experimente. Porque o apóstolo Paulo fala, para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Experimente, mas faça o esforço. No seu trabalho, o que falta? Às vezes você andar uma milha a mais. A gente quer tudo fácil. A gente quer pedir e achar que tudo tem que cair do céu. Esforça-te. Era a primeira coisa que Josué tinha que fazer. Então, Josué, eu sou com você. Eu fico imaginando, às vezes, alguns problemas eu saía para resolver, aparecia um outro problema, pior ainda. Aí vinha na minha mente assim, eu vou murmurar, né? Vinha, nossa, vou reclamar. Aí vinha assim, mas espera um pouquinho, eu orei de manhã, eu falei com Jesus, eu falei com Ele, e eu sentia, não sei você, mas é clara a voz do Espírito Santo quando você busca o Senhor de madrugada naquele silêncio. Senhor, o Senhor está comigo. Sabe quem está comigo? O Rei do Universo, meu Criador. Que maravilhoso. E você vence a batalha. É maravilhoso. Experimente, mas tem que ter o esforço. Por que de manhã a gente sai para resolver? Ele fala, Senhor, agora eu não quero mais resolver os problemas sozinho. Ele fala, a peleja é minha. Óbvio que a gente tem que fazer a nossa parte. Também o meu esforço como empresário, como empregador, como eu falei, como pai. Mas o Senhor está com você e Ele diz, ninguém poderá resistir a você. Sabe por quê? Escutamos ontem o pastor Robert falando aqui. Sabe por quê? Porque ele ia, e eu tenho ido em nome do Senhor. Quantas vezes eu fui em nome de mim mesmo? Em nome do conhecimento que eu tinha, em nome da experiência que eu tinha, em nome dos novos conhecimentos que eu fui buscar, quebrei a cara. Mas busca ao Senhor. Se esforça. Primeira coisa, se esforce em buscar ao Senhor no começo do dia. Eu tenho certeza que vocês vão dar muitos testemunhos maravilhosos aqui. E busque. Uma das coisas que eu tenho, a minha história começa como católico, depois eu fui para a igreja evangélica, e depois eu vim para a igreja adventista, conforme a luz que Deus foi me dando. Mas uma coisa que eu aprendi realmente como evangélico era buscar a presença do Espírito Santo. Buscar, porque assim, a gente sabe que a gente não tem capacidade, e nós temos que ter cuidado, porque nós, adventistas, temos um conhecimento muito grande da palavra de Deus, e às vezes negligenciamos que precisamos do poder do Espírito Santo. É com Ele que nós vencemos, não é só com o conhecimento. Precisamos do Espírito Santo agindo na nossa vida. Amém? Segundo ponto, ele diz o seguinte, vamos lá no verso... Novamente, agora no verso 6, depois no verso 7, no verso 9, ele vai dizer o seguinte, ser forte e corajoso. Corajoso. Quem é corajoso aqui? Nossa, ninguém é corajoso? Você é corajoso então, Rafael. Não, mas está certo, cada um se conhece, é importante. Eu também sou corajoso,
mas eu sou cauteloso. A questão é o seguinte: ser forte e corajoso. A minha pergunta: o que você sentiria se Deus falasse assim: você, Rafael, agora vai conduzir o povo? Ó, tá vendo esse povo que murmurou aí, está murmurando até agora? Se bem que agora tem uma geração, morreu um monte aí. Mas agora é você. Tem uma terra lá que tinha aí dos espias, falado que tinha um monte de inimigos, só tinha. Mas você, Josué, você é o... E agora? Sentir medo. Medo. Essa palavra é um problema, como ela pode também ser algo. Se o medo é algo paralisante, nós temos que entender. Ali, Josué tinha uma promessa. E quem está debaixo da promessa não precisa temer. E se temer, quantas vezes eu falo para a Mônica, né? Às vezes ela falava, quando eu contei isso para ela, ela falou: nossa, mas não acredito nisso. Eu falei assim: medo. Eu não conheço alguém que não tem medo. Nunca teve medo de nada. Porque seria uma pessoa que se poria a riscos, né? Por mais que alguma coisa, as pessoas vão ter medo. Então, quando você tem um medo que ele te paralisa e você não sai do lugar, esse medo é ruim. Esse medo é ruim. E Deus está falando para você: não tenha medo, porque eu estou com você. Não tenha medo. Se você está dentro do plano de Deus, imagina o apóstolo Paulo. Paulo, você vai pregar em Roma. A história do apóstolo Paulo é algo maravilhoso. É muito maravilhoso, porque você não vê ele murmurando. Imagina quando ele vai lá, vai para Éfeso, enfim, e vai e expulsa lá o demônio da mulher, da pitonisa lá, toma açoite, né? Vai para a prisão, preso, machucado, canta louvores ao Senhor. E aí há um tremor e as pessoas que estão ali presas em cadeias são libertas. Ele continua a obra dele em todos os aspectos. Ele sabia que ele tinha uma promessa de Deus, ele não tinha medo. Depois, quando está, na verdade, no navio, todo aquele problema no navio acontece, ele recebe a mensagem que todos deveriam se alimentar, porque ele fala assim: olha que coisa maravilhosa a vida desse homem, e nós também podemos ser usados por Deus. Jesus Cristo fala assim: olha, se creres, coisas maiores farão. A gente tem que pensar que Deus tem algo muito maravilhoso para a gente tem que se posicionar diante de Deus para os planos que Ele tem. E aí aquele navio é destruído pelas ondas ali, pelos rochedos, enfim, pelo banco de areia. Ele vai para, eles conseguem se salvar. Ele fala assim: olha, todos vão se salvar, haverá dano no navio, mas nenhuma vida se perderá. Chega lá, ele é picado por uma víbora. Aí as pessoas: olha, esse homem é mau mesmo, porque saiu, escapou do naufrágio, agora é picado. E aí, se for pensar, até a promessa de Jesus: se beberes alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Ali uma picada, uma víbora, o homem tinha que morrer. Se você está no propósito de Deus, e Deus realmente te colocou um plano, pode acontecer o que for, você vai cumprir esse plano, porque Deus vai providenciar todos os meios. Não tenha medo. Então, o medo é algo que pode nos paralisar diante das situações. Nossa, mas eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, não tenho coragem. O medo é um problema. Eu tinha muito medo de aranha, né? Quem tem medo de barata, medo de aranha, cada um. E assim, eu não podia ver 2 metros de distância. E alguns anos atrás, eu e um amigo meu resolvemos todo dia levantar às 5 da manhã, a gente ia lá para Exalc, a gente ia fazer caminhada, né? Um trotezinho lá. Quem já foi naquele lado que desce, ali que tem um restaurante ali? Tem umas árvores assim de cada lado, e a gente ia muito cedo, então estava escuro, eu nunca via nada, né? Na verdade, a gente ficava correndo ali em volta daquela área lá, que acho que são uns 4 quilômetros. E um dia ele falou: não, vamos para cá. E eu sou assim, né? Se eu vou fazer, eu sempre vou do mesmo jeito, do mesmo lado, viro do mesmo lugar. E ele falava: não, Celso, mas eu não, né? E ele mais com outro perfil, eu falava: não, tem que ser desse lado aqui, desse lado não me sinto bem e tal. Mas então tá bom, vamos para lá. Aí resolvemos descer para aquele lado e fomos. Quando eu estava voltando, que já tinha clareado o dia, eu olhei para cima. Vocês já viram como fica aquele lugar lá? As teias de aranha, elas, de um lado para o outro, nas árvores ali,
fica aquele monte de teia de aranha. Vocês já viram aquelas aranhas assim, que desse tamanho assim, ó, imensas. E elas ficam com as perninhas de duas em duas, assim. Já viu aquelas aranhas que são assim? É assim, eu reparo tudo, porque eu tinha morrido de medo de aranha, né? Estou falando de alguns anos atrás, né? Estou com 49, eu devia ter meus 45, 44. Aí eu andando com ele. Aí eu olhei para cima, assim, né? Levei aquele susto, aquele monte de... Mas muitas, passem lá para vocês. Tem uma época do ano que não tem chuva, né? Que daí elas vão... E elas ficam lá, colocam aquelas teias para realmente ter o alimento delas, né? Aí eu comecei a fazer assim, né? E andar. Ele falou, Celso, o que está acontecendo? Você não está bem? Eu falei, não. Eu tentava andar para não... Eu falei, não, ela vai cair na minha cabeça. Mas assim, é sério. Um medo terrível. A ponto de que eu me desviava do meu caminho, do meu objetivo. Por quê? Eu não conseguia, aquilo era paralisante. Aí eu falei, isso aí vai ter que acabar, né? Aí eu comecei, como eu morava em Saltinho, acho que já faz mais de 5 anos, porque já faz 5 que eu mudei para cá. Aí eu comecei a falar, você quer saber? Eu vou, pela aproximação, eu vou ter que cortar esse medo. Aí apareceu uma vez uma caranguejeira em casa, eu fui lá perto, lá pegar, até quase na mão lá. Enfim, a questão do medo, ele pode ser paralisante, mas também é muito normal. Vocês sabem do ramo que eu trabalho, que é a parte de imóveis planejados. E quantas pessoas que trabalham nesse ramo, vocês já devem ter ouvido falar que falta um membro na mão. Perdeu lá um dedo na serra, perdeu um dedo na tupia. Por quê? Porque perdeu o medo. Porque perdeu o medo e foi negligente. Quantas pessoas, né, a gente já viu falar, por exemplo, de um policial rodoviário que foi atropelado. Por quê? Porque aquilo é tão corriqueiro para ele que não representa o medo. Então, aqui, não tenha medo, Deus está falando para Josué, no sentido realmente assim, essa limitação que você não precisa ter, porque eu estou com você. Eu não falo para a gente pegar e se atirar, por exemplo, ver uma piscina, opa, tem uma piscina, vai lá e pula. Depois vai perguntar, tinha água? Né? A gente não pode ser assim, temos que realmente ser ponderados. Mas não podemos deixar que o medo, e é isso que acontece com o ser humano. A primeira pergunta que eu falei, todo mundo respondeu, medo. Se Deus está com você, ninguém poderá te resistir todos os dias da tua vida. Próximo passo, que ele diz, ele vai dizer o seguinte, não te espantes. E aí vem a questão do desânimo, que você não... Quantas vezes você começa um projeto? Temos exemplo aqui, temos exemplo na vida pessoal, e às vezes e Jesus também falou na parábola do semeador, sobre a semente que caiu na rocha. O que aconteceu com a semente que caiu na rocha? E a palavra de Deus é como o semeador que saiu para semear. Né? O reino de Deus é como o semeador que saiu para semear. A primeira semente foi lançada no solo ali batido, veio as aves de rapina e a levaram. Aí a segunda semente foi lançada no solo rochoso. E vindo o sol, as raízes eram fracas, logo secou. Acontece que às vezes a gente desanima com os problemas que vêm. Então, vou me esforçar. Aí você começa a se esforçar. Aparece um problema, você fala, não, vou enfrentar. Mas às vezes a gente desanima. Desanima porque faltou alguém aqui, porque faltou alguém ali, ou porque tem pessoas também, sabe aquelas pessoas que vêm e falam assim, nossa, e bate no seu ombro, e fala assim, nossa, você está com problema, nossa, conta para mim, mas na verdade ele está até feliz que você está com problema, né? Quantas pessoas, e a Bíblia vai falar sobre a inveja, vai falar sobre a ira, mas fala assim, diante da inveja quem parará? A inveja é algo terrível. É diferente até da cobiça. A cobiça é você cobiçar as coisas do outro. O invejoso, ele quer o que é seu e ainda não quer que você tenha o que você tem. A inveja é algo terrível. A Bíblia fala que é algo terrível. Então, não desanime, não fique ouvindo opiniões. Se você está nos planos do Senhor, você pode ter certeza que Deus vai fazer com que seus planos prosperem. Amém? Então, não desanime diante das dificuldades, porque as dificuldades virão. As dificuldades virão, mas você deverá continuar persistindo. Próximo ponto que eu quero ler com vocês. Vamos no capítulo 1 ainda, verso 7. Ele vai dizer o seguinte, tão somente ser forte e muito corajoso. Para quê?
que está escrito na sua palavra aí? Para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Nela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais o quê? Bem-sucedidos por onde quer que andares. Vamos ir lendo mais um pouquinho. Verso 8, o que diz aí? Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então o quê? O que está escrito na sua? O que está escrito no verso? Então farás prosperar o teu caminho. Quem não quer um caminho próspero? Ah, Celso, eu trabalho, eu sou esforçado, não tenho mais medos, eu não desanimo. Mas você é fiel a Deus? Em tudo. Quando você começa a prosperar, quantas vezes, e a gente vê a advertência no livro de Tiago, né, da gente pedir e não ser atendido, porque a gente pede errado para a gente usar para o nosso próprio deleite. Ou muitas vezes, começamos a prosperar e damos as costas para Deus. É isso que muitas vezes acontece. Às vezes aquilo que Deus colocou na nossa vida que pode ser uma bênção, se torna uma maldição na nossa vida. Principalmente quando a gente fala de bens, né? Principalmente quando a gente fala de bens, porque aí a gente esquece. É maravilhoso o livro de Deuteronômio quando ele vai dizer o seguinte, que a gente não deve esquecer nunca que foi a força de Deus que fez com que a gente conquistasse tudo que a gente tem. Ele falando para o povo ali, que quando eles fossem para a terra prometida, que eles não esquecessem disso. E aí a gente começa realmente a se desviar. Então, se você quer realmente ser próspero na sua vida, que sua vida vá bem, que você tenha sucesso naquilo que você faz, ele diz o seguinte: faça segundo toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Como? Não cesses de falar desse livro da lei. Diante dos problemas, o que você confessa? Como eu falei, orei de manhã, peguei uma promessa de Deus, cheio de problema para resolver. Aí você vê que as coisas estão caminhando, você fala, nossa, esses problemas, graças a Deus, está tudo resolvido. Aparece um outro. Você está falando que você confia que Deus está com você. Vem um problema, o que você fala? O que fez com que aquele povo no deserto, toda uma geração morresse? Murmuração. Através daquilo que você fala, é a fé que você está demonstrando. Uma vez eu estava, há muitos anos atrás, a gente tinha a loja lá na Armando Salles. E todo mundo sabe, eu acho que até hoje deve ter enchente ali na Armando Salles. Estávamos lá na loja, e eu estava conversando com o vendedor, uma época complicada, e era mais ou menos essa época que eu lembro que era final de ano, acho que era Dia dos Pais, eu lembro que a gente estava trabalhando à noite. Eu lembro que era um dia que trabalhava à noite, o comércio tem, né, esse período de trabalhar à noite, e eu conversando com o vendedor, e falando que a gente como cristão, mas isso muito antes de eu ser adventista do sétimo dia, e falando com ele que a gente não deve murmurar diante das situações que acontecem, nós devemos ficar firmados e falar sempre a palavra de Deus. E e aconteceu isso, e contando para ele, né? Aí eu escutei assim, pá. Aí continuou o som da freada, aí fez pá, de novo. Aí eu falei, Márcio, esse segundo impacto, eu falei assim para ele, me deixou preocupado. Eu saio lá na frente e vejo um carro que tinha afundado a porta do carro que a gente tinha comprado. E eu tinha falado para a Mônica, vai embora para casa, que o carro está sem seguro. E assim, a gente tinha comprado o carro, mas a gente estava num momento complicado nosso, a gente precisava do carro, compramos o carro. Enfim, eis que, depois do impacto, uma cabecinha levantando dentro do meu carro lá. O Gustavo Braga, que ainda era tão pequeno que ele cabia deitado no banco de trás. A cabeça dele estava na mesma direção da porta que o carro bateu. Graças a Deus não aconteceu nada com o Gustavo. E eu falei pro Márcio, né, que era nosso colaborador, eu falei, Márcio, nós não podemos... Aí sai o cara do carro lá, que
né, estava embriagado, enfim, vira toda aquela confusão. Graças a Deus não teve nenhum dano físico, né, para o meu filho. E no dia seguinte, como eu falei, a gente estava numa época complicada. Mas a gente estava com o carro que tinha acabado de comprar ali na frente e tinha sido atingido pelo impacto do outro, né? No dia seguinte, eu fiquei sabendo que, por questões financeiras, o seguro da loja não tinha sido pago. E se não está o meu carro estacionado lá, o meu carro novo, digamos assim, era um carro usado, mas era um carro que a gente tinha acabado de adquirir porque a gente estava a pé. Se esse carro que estava estacionado não estivesse lá, o Gol tinha entrado dentro da loja e acabado com a loja. Eu não ia ter recurso para trabalhar. E aí eu falei, tá vendo, Márcio? Daí no outro dia eu falei assim, como a gente não pode murmurar, né, diante das coisas que acontecem. Quando acontece, às vezes, uma coisa muito menor ou maior na nossa vida. O que você fala? Então, Josué foi instruído, não cesse de falar desse livro da lei. Antes, medita nele dia e noite. Você deve realmente meditar na palavra de Deus e se apossar das promessas de Deus. Porque diante dos perigos, diante das dificuldades, você vai lembrar daquilo que Deus prometeu para você. Como eu falei, quantas vezes eu fui buscar um conhecimento, ou eu confiei na minha experiência e deu errado. Como Pedro, quando na pesca, né, quando os discípulos foram pescar e tiveram uma pesca que não teve sucesso. Mas quando eles se colocam na posição de ouvir a palavra de Deus, né, inclusive de servir, de emprestar o barco para Jesus, a pesca foi uma pesca maravilhosa. Não cesse de falar desse livro da lei, medita nele dia e noite, para ter cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Tudo. Ou você aceita tudo, ou é a mesma coisa que não fazer nada. Ou você está com Deus, ou você não está com Deus. Não existe mais ou menos com Deus. Se você puser um dedinho para fora, Deus não vai disputar com você. É mais fácil, não é muito mais maravilhoso a gente se entregar nas mãos de Deus totalmente? A gente deve se entregar nas mãos dele. Confiar que ele realmente vai fazer tudo aquilo que ele prometeu. E por último, Deus é contigo. Deus é contigo. Que promessa mais maravilhosa que essa? Se você vai passar por uma dificuldade, e aqui Deus é tão maravilhoso que quando, né, o povo tem que atravessar o Mar Vermelho e acontece aquele milagre, imagine a demonstração, né, através da vida de Moisés, do poder de Deus e de como Deus estava com Moisés. E Deus então aqui escolhe, né, realmente o momento certo para fazer essa transição. Eles estavam no momento ali onde também atravessar o Rio Jordão era uma tarefa que exigia um milagre. Então, se a gente avançasse aqui, depois, né, um pouquinho mais para frente, preparação para atravessar o Jordão. Vocês vão ver que era realmente um mar que estava à frente deles ali. Mas Deus faz um milagre semelhante para que o povo tivesse a certeza que a partir daquele momento era realmente Josué que estaria no comando. Deus está contigo. Se você quer realmente ter uma vida próspera, em todos os sentidos. Simples, olhe para esse texto, veja as mensagens que ele tem. Qual é a necessidade? Eu não sei qual é a necessidade que você tem hoje. Não sei qual é a necessidade que você, que de repente está nos assistindo. Qual é o problema que você tem? Para Deus não há impossíveis, desde que você se alinhe com o propósito dele. Os planos que você tem são os planos do Senhor, eles glorificam o nome de Deus. Se esforce, não tenha medo, não desanime, seja fiel à palavra de Deus e saiba que Ele está contigo, onde quer que você ande. E você, então, fará prosperar o seu caminho. 5 passos simples, mas que fizeram com que Josué conseguisse realmente levar o povo para a terra prometida. E tem muito para a gente ler no livro de Josué. E quando Josué termina, então, essa questão da fidelidade, né? Escolhei vós a quem vocês vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que
coisa maravilhosa, como nós podemos ser usados por Deus e nos mantermos fiéis a Ele. E aí sua vida vai ser próspera. Qual é o seu problema? É um problema financeiro? É um problema de família? É um problema com o filho? É um problema, é alguma doença? Deus continua agindo. Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Quero convidar você para que a gente possa orar e pedir a Deus com que nós nos coloquemos em posição para que Ele possa prosperar a nossa vida. Pai querido que estás nos céus, em nome de Jesus, estamos diante do Senhor mais uma vez. Pai, que maravilhoso quando abrimos a Tua palavra. Que maravilhoso que, como o apóstolo Paulo disse, que tudo aquilo que foi escrito para o nosso ensino foi escrito. Mesmo Josué, que também foi um dos grandes líderes do Teu povo, Pai. Vemos que Deus fala para que ele não tivesse medo. Não temos que ter medo, Pai, quando estamos nas Tuas mãos. Que o Senhor nos ajude, Pai, a realmente avançarmos e a cada dia nos esforçarmos, em primeiro lugar, estar com o Senhor, para que todos os nossos planos estejam alinhados com a Tua vontade, Senhor. Nos ajuda a vencer o medo, nos ajuda, Senhor, a vencermos o desânimo, a nos mantermos fiéis a Ti. Simples, porque o Senhor diz, em muitas vezes, que o Senhor estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, e que essa seja a nossa maior esperança. O Senhor está aqui conosco agora nessa noite. O Senhor está também com essa pessoa que está assistindo, Pai. Que o Senhor a fortaleça aí onde ela está, Pai. Que o Senhor nos abençoe então essa semana. E queremos, Senhor, essa semana, que o Senhor abençoe os nossos planos para que eles prosperem, Pai. Para que o Seu nome seja glorificado na nossa vida. E que realmente venhamos a ser também como Josué. Que sejamos pessoas que vão conduzir outras pessoas para a terra prometida, Pai. Que acima de tudo, nós aqui como adventistas do sétimo dia, sabemos da nossa missão de levar as pessoas ao Teu conhecimento e à Tua eternidade, Pai. Pedimos e Te agradecemos tudo isso e pedimos que o Senhor nos leve de volta aos nossos lares em segurança e nos dê uma semana abençoada, tudo em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a todos. E que seja não somente uma semana, mas que seja uma vida de prosperidade se você se aliar com os planos de Deus. Deus abençoe você, uma boa noite para você também.